when really a new world order can be created. A new world order. We needed a new world order. A new world order. A new world order. A new world order. A world order that A new order. I think a new world order is emerging. A new world order. For a new world order. A new world order. An interdependent world order. A world order. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a ONU, enfim, a Organização das Nações Unidas, assume que para salvar o planeta, para salvar esse nosso mundo, agora é necessário uma nova ordem mundial. Eles falaram isso literalmente com todas as palavras. Agora é necessário que eles mexam os palitinhos para que as coisas comecem a acontecer. Eu fico realmente muito chateado quando eu vejo essa situação, pois há tantos anos a gente tenta alertar, há tantos anos as pessoas me taxam pelo menos como louco, um lunático, um teórico da conspiração, e agora quando tudo começa a se desenrolar, como nós estamos vendo aí no mundo, eles vêm e simplesmente tentam calar de todas as formas. Agora eles já começam a analisar esse meu segundo canal, eles já tiraram um monte de vídeos lá do meu canal principal, o canal Desperte, quando o canal chegou justamente a 1 milhão de inscritos, e realmente é algo que me deixa triste, pois as pessoas ainda continuam não enxergando, continuam achando que tudo isso é teoria da conspiração. Quando a gente vê essas palavras, quando a gente ouve agora eles falando sobre nova ordem mundial, é necessário que a gente entenda algumas coisas, como por exemplo, isso aí que eles colocam. 5 razões pelas quais os objetivos globais são o melhor plano para recuperar o mundo, para recuperar o planeta, né, para que ele se recupere melhor, pelo que eles estão dizendo aí. A situação foi causada, agora eles vêm aí com a solução. Essa é a regra de 3, essa é a ordem pelo caos, como eu já disse, o que viria a acontecer. Quando a gente fala disso, a gente fala claramente de agenda global, que se resume na Agenda 21, Agenda 2030, e a gente vê agora que eles já estão com planos para 2050. Eu acredito que até lá seja o limite do limite daqueles que ficarem, se houver ou não uma redução populacional até lá, de lá, eu acredito que seja o limite de lá não passa. Quando a gente fala disso, então a gente coloca essas 3 datas, essas 3 agendas, 21, 30 e 2050. Quando a gente fala disso, a gente fala também, é claro, da numeração deles, o número 911, ou seja, a gente pode tirar até pela data do qual ele existe, que é o número 9, né, o dia 9 do mês de setembro, que é uma data bem pesada, aí, uma das mais fortes, o quais eles usam disso. Se estivermos falando disso, é claro, estamos falando da própria entidade da maçonaria com a adoração de Baphomet, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E se estamos falando de maçonaria, estamos falando de política e religião. Todas essas coisas estão interligadas para trazer a nova ordem mundial no mundo, a nova ordem secular, para trazer aí, é claro, a única liderança global, que é o que se resume essa nova ordem para enfim salvar o planeta. Então a gente vai ver tudo isso nesse vídeo. O site, o qual eles fizeram um braço aí para que a gente possa entender, é esse, UNWO, ou seja, United Nations New World Order, Nações Unidas, Nova Ordem Mundial. E eles colocam aí, vamos recuperar o nosso planeta, e na sequência eles já têm aí um resumo sobre o que basicamente deve ser feito, algo como vocês viram aí no início do vídeo, muitos presidentes, principalmente americanos, vêm falando disso. Eu já mostrei aqui no caso a própria rainha da Inglaterra falando a respeito disso, Papa Francisco solicitando o único líder global para cumprir a Agenda 2030, com ênfase nas mudanças climáticas. Então tudo isso está muito, mas muito envolvido. E agora eles vêm assim: o projeto de nova ordem mundial das Nações Unidas é uma iniciativa global de alto nível fundada em 2008, olha quanto tempo já, e na verdade eles já falam disso há muito mais tempo, né? Que eles concretizaram isso em 2008. Então os planos deles, pra gente, parece que é muito tempo, mas eles vêm aí com uma mentalidade de muitos e muitos anos atrás. Então é algo que é realmente sólido para muitos anos, é algo de longo prazo, que eles façam algo realmente perfeito para promover um novo paradigma econômico, uma nova ordem política e, mais amplamente, uma nova ordem mundial para a humanidade, que atinja os objetivos globais da ONU para o desenvolvimento sustentável até 2030. E a felicidade, bem-estar e liberdade, eu achei estranho a forma que eles colocaram nessa parte, e liberdade de toda a vida na Terra até 2050. Se você ler assim de uma forma mais observativa, né,
observando melhor, você consegue ver que liberdade de toda a vida na Terra até 2050 é justamente a última frase que se forma aí. É algo que parece loucura, mas a gente consegue ver agora isso se formando aí debaixo de nossos olhos, né? Em outra parte, se você começar a fuçar e clicar mais, você vê que eles colocam ali planos de ter pelo menos 10 bilhões de pessoas felizes, e eu acredito que seja que a partir daí, aquele gráfico que até cientistas já há anos atrás já previram que a partir daí começa a declinar, começa a descer, são os indícios da própria ordem secular que eles estão formando aí, né? E aí a gente vê que um dos pontos que me chamou a atenção é esse olho que eles colocam descaradamente aí e que diz assim: queridos líderes globais, estamos observando vocês. E eles utilizam a numeração mais uma vez do 2020, né, do ano de 2020, né, 2020 ativistas tal se unem para ficar aí basicamente de olho nos líderes globais. Mas na verdade a gente sabe que esse olho é o olho da elite mundial. E esse olho faz referência àquele olho que está nas notas de dólar, que no caso é a moeda mais importante do mundo, faz referência à nova ordem mundial, à nova ordem secular. O mesmo olho que está ali nas mudanças climáticas também, então a gente vê que está tudo envolvido. Quando a gente fala desse olho, a gente fala, é claro, de quem usa o olho que tudo vê como um dos seus símbolos principais também, que é a própria maçonaria. E falando de maçonaria, a gente vê duas coisas. Por exemplo, a numeração de 911, como eu já falei, a principal numeração que está dentro da sociedade deles. E também falamos a respeito de política e religião. É por isso que a gente vê entidades, tanto políticas quanto religiosas, envolvidas nisso aí. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Não só no mundo, como também no Brasil. A gente vê que hoje a política e a religião está extremamente unida com o Brasil. É só você observar a marcha, as coisas que estão acontecendo, está um apoiando o outro, são pilares. A gente vê líderes religiosos lutando arduamente pelo presidente, e o presidente também lutando até mesmo para tirar dívidas, para perdoar dívidas de líderes religiosos, como por exemplo que eu mostrei aí do R.R. Soares na semana passada. E quando a gente fala disso, a gente vê que todos estão debaixo de um único pilar, que no caso é a própria maçonaria. O número 911 é muito importante para eles, pois faz referência total ao príncipe das trevas, que no caso é o próprio Baphomet. E aí, eu já mostrei isso em vários vídeos, que o próprio governo nosso, ele traz aí, muitas vezes mesmo, que está ali no colo de Baphomet, que no caso faz referência à invocação da serpente, que é o próprio Ouroboros, que mostra que eles estão fechados com tudo isso. E é impressionante quando a gente vê os próprios líderes religiosos, também que tem seus nomes nas listas maçônicas, como por exemplo o próprio Malafaia ou até mesmo Edir Macedo, fazendo referência nas suas redes de televisão ao número 911. Here is my 911. E aqui está o meu 911. Real. 911 I'm reais. sowing it. Eu vou semear. As the prophet said. Como o profeta disse. I'm sowing it. Eu vou semear. So that my loved ones might be set para free. que os meus amados sejam libertos. Não negocie com Deus. Don't hesitate. Não hesite. Hesitation is a sin. A hesitação é como um pecado. No hesitation. Não hesite. Não é possível que o Espírito Santo não fale com você. Não é possível que o Espírito Santo testifique com você. E você prefere ouvir aquilo que Deus não fala. É engraçado que a gente vê ele nesse joguinho aqui que se chama Illuminati, a nova ordem mundial, né, na carta dos TV Preachers, ou seja, os pregadores televisivos, né, de televisão. Eles estão ali com algo que eles mais gostam, né, por trás deles, cheios de cédulas, cheios de dinheiro, pois a política e a religião estão juntas nessa base com os ensinamentos de Albert Pike, que disse aí claramente em seu livro Morais e Dogmas que é necessário utilizar a religião, como os líderes religiosos fazem, para juntar o máximo de pessoas possíveis,
como uma grande massa, um grande rebanho de pessoas para que eles possam guiar quando precisarem naquelas situações políticas e também acumular o máximo de fortuna possível. Isso foi dito por Albert Pike, que no caso foi maçom de grau 33 e um dos grandes influenciadores de muitos maçons no mundo, como por exemplo líderes políticos e líderes religiosos que seguem os seus ensinamentos. E a gente vê que está tudo realmente interligado, não tem para onde correr, e agora a ONU assume tudo isso aí diante e baixo dos nossos olhos. É com essa base, com esse intuito que eu estou tentando recuperar de alguma forma o canal Desperte, mesmo que todos os vídeos tenham que ser excluídos. Eu estou revisando todos eles e estou pedindo para que o YouTube faça uma reanálise, dê uma chance ainda, mesmo que eu tire todos esses vídeos para que a gente possa recomeçar ou continuar com aquele canal. Não sei se isso vai dar certo, aparentemente só vou ter a resposta aí no mês que vem, no final, acredito, do mês de junho. Vou criar mais um terceiro canal para que eu possa passar conteúdos que sejam praticamente banidos pelo sistema, sem intuito financeiro, sem intuito de nada, apenas para deixar as informações lá, se é que isso é possível, e é com esse intuito, sem saber se esse canal aqui vai continuar ou não, que eu vou criar um terceiro canal, além do canal da minha esposa, que nós temos trabalhado aí para fazer vídeos também para vocês, e assim a gente tente manter esse nosso contato o máximo possível. Se o canal já estiver criado, procure aí na descrição, que eu vou deixar como primeiro link da descrição para esse meu novo canal, que terá o nome de Banido do Sistema. Um canal que eu tentarei fazer para colocar o máximo de informações pesadas mesmo, sem intuito de manter o canal, vou tentar apenas colocando informações lá, mesmo que os vídeos sejam excluídos. Os vídeos mais pesados eu vou colocar nesse canal, pois tem muita informação, mas muita informação mesmo para passar. Então inscrevam-se lá em todos esses canais se vocês puderem, e eu vou continuar aí atualizando vocês a respeito de todas essas coisas, pois a partir de agora a gente vê que o jogo começa a virar realidade e agora as pessoas vão começar a enxergar, pois eles vão acelerar o máximo possível esses planos, já que eles jogaram aí na nossa cara. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.